Olá! A partir dessa aula, nós damos início ao segundo módulo do nosso curso preparatório para o candidato à habilitação. A partir desta aula, nós vamos começar a falar sobre infrações e penalidades. Conhecer todos os tipos de infrações e quais as penalidades, medidas administrativas, quais as punições podem ser aplicadas em cada uma dessas infrações cometidas pelos condutores. Vamos ver? Vamos ver primeiro alguns conceitos e definições em torno deste assunto. Primeiro, infração de trânsito. O que é uma infração de trânsito? Tecnicamente dizendo, conforme o texto do Código de Trânsito, é o seguinte: é a inobservância ou desobediência a qualquer preceito da legislação de trânsito, às normas do Código de Trânsito Brasileiro, do Conselho Nacional de Trânsito e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. O segundo conceito aí fala sobre penalidades. São sanções ou punições previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro aplicáveis aos condutores infratores. Você sabia que a responsabilidade pela infração cometida ela pode ser atribuída a 4 pessoas diferentes, vamos dizer assim, pessoas. Pois é, uma infração ela pode ser atribuída ao proprietário do veículo, pode ser também atribuída ao condutor do veículo, porque nem sempre o condutor é o proprietário. Pode ser atribuída ao embarcador e também ao transportador. É muito comum eu receber na minha caixa de e-mails dúvidas em torno disso. Por exemplo, a pessoa tem uma habilitação provisória e tem um veículo em nome dela, uma moto ou um carro. Às vezes esse veículo nem é dessa pessoa, mas está no nome dela. E uma outra pessoa, o irmão, o pai, o filho, dirige esse veículo, conduz esse veículo e comete alguma infração. Aí a pessoa fica preocupada, isso que tenha a habilitação provisória e que o veículo está no nome dele. Fica preocupado com o seguinte: será que eu não vou perder a minha habilitação provisória? Aí eu sempre chamo a atenção. Vejam, se a infração cometida por aquela pessoa que estava conduzindo for uma infração que caiba ou seja aplicada a ele, o condutor, de natureza do condutor, aí você não vai sofrer nenhuma pontuação no prontuário, então você não vai perder sua habilitação provisória. Agora, se a infração cometida estiver relacionada ao veículo, pneu careca, ou mau estado de conservação, qualquer característica de mau estado de conservação do veículo pode enquadrar em uma infração grave e você vai perder sua habilitação provisória. Documentação irregular, o licenciamento não está atualizado, porque o veículo está com débitos fiscais, débitos de multa. Então, as infrações relacionadas ao veículo, elas são de responsabilidade do proprietário, ainda que não seja ele o proprietário que estivesse dirigindo. Agora, se o carro tem dita, tudo ok, e o condutor foi flagrado avançando o sinal vermelho, flagrado, foi abordado e constou lá que era ele que estava conduzindo. Ou então em excesso de velocidade, ou não portando o documento de habilitação, o documento de porte obrigatório, aí são infrações que são aplicadas ao condutor. Então o proprietário não precisa se preocupar, porque não caberá nenhuma pontuação ao prontuário dele. É válido lembrar que em qualquer circunstância o proprietário acaba se responsabilizando pelo pagamento da possível multa que seja posteriormente aplicada. Mas, então, ele de qualquer forma, ele vai se solidarizar, ou seja, ele vai ser um responsável solidário com a situação, porque ele é o proprietário do veículo. Agora, pontuação no prontuário dele só mesmo se a infração estiver relacionada ao veículo. Em relação a embarcador e transportador é o seguinte: a transportadora, se ela está fazendo ali o transporte da carga de apenas um embarcador, esse embarcador pode ser responsabilizado, porque ele era o único. Agora, se a transportadora faz o transporte da carga por mais de um embarcador, aí ela, a transportadora, vai ser responsabilizada. Então é isso. Basta que vocês saibam que a infração ela pode ser atribuída, ou a penalidade ela pode ser atribuída ao proprietário do veículo, ao condutor, ao embarcador ou ao transportador.
terceiro conceito aqui que nós vamos ver é sobre o auto de infração de trânsito, ou AIT. Vai ser muito comum a gente fazer referência ao AIT, auto de infração de trânsito. Ocorrendo infração prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado, esse lavrado quer dizer preenchido, o auto de infração de trânsito, no qual constará, aí esse auto de infração que o agente está lavrando, está preenchendo, precisa conter algumas informações. Tipificação da infração cometida. Tipificação quer dizer o tipo da infração cometida. Qual foi a infração? Foi excesso de velocidade, avançou o sinal vermelho, veículo em mau estado de conservação? Qual foi o problema? Isso é uma informação que deve constar no auto de infração. Local, data e hora do cometimento da infração, claro. Identificação do veículo, com certeza. Identificação do agente fiscalizador, também é necessário, é obrigatório constar no auto. Prontuário, quer dizer, o número da habilitação, a identificação do condutor e a assinatura também do condutor. Aí aqui na frente está escrito assim, se possível. É isso mesmo. O prontuário e a assinatura do condutor até podem sim constar no auto de infração. Ao preencher, ao lavrar, o agente que está fiscalizando pode colocar sim. Mas não são dados obrigatórios para que o auto seja lavrado, certo? Vamos imaginar um radar, um dispositivo de fiscalização eletrônica. Pegou, captou um veículo passando em alta velocidade, acima da velocidade permitida. Ele pegou ali o local, data e hora, obviamente, que é onde o radar está instalado, pegou a identificação do veículo, fotografou a placa, registrou a velocidade, vai automaticamente identificar a autoridade, porque quem pegar as informações desse dispositivo para abrir o processo administrativo para punir, vai se identificar ali. Agora o radar sabe quem estava dirigindo. Como é que ele vai pegar a assinatura do condutor? Como é que ele vai pegar o número do prontuário do condutor? E ainda que a pessoa seja abordada por um agente, se ela não tem habilitação, como é que vai constar lá o número do prontuário? E ainda que ela tenha, se ela se recusar a assinar, ela não é obrigada a assinar o auto de infração. E só para vocês ficarem sabendo, o assinar ou deixar de assinar não quer dizer que você está concordando ou discordando com a aplicação da multa ou da autuação ali. Porque isso aí não vai fazer nenhuma diferença. A única coisa para a qual a assinatura do condutor vale é que ele assinando, ele já está dando ali ciência do fato. Ele está dizendo no processo administrativo que ele já sabe, ele já foi notificado, ele já está sabendo, ele assinou, ó, eu já sei do ocorrido. Mas não quer dizer que ele tenha concordado, não. Ele pode depois recorrer dessa autuação normalmente. E se ele não assinar também, problema nenhum, a gente vai autuar do mesmo jeito, porém, nesse caso, vai ser obrigatória a notificação via correio. Mesmo assinando, a notificação vai chegar via correio, mas não é obrigatório, porque você já deu ciência ali no fato. Não assinando, aí a notificação via correio é obrigatória. Vai chegar para você uma notificação, quer dizer, um aviso de que você foi multado. Multado não, autuado. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Autoridade de trânsito. É dirigente máximo de órgão ou entidade executivo de trânsito, componente do Sistema Nacional de Trânsito. Dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito, componente do Sistema Nacional de Trânsito. E agente da autoridade? É pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. É isso mesmo. Estejam também atentos a esses dois conceitos. A autoridade de trânsito é dirigente máximo do órgão executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Pode ser o chefe do DETRAN, por exemplo. Agente da autoridade de trânsito é o policial militar ou o servidor civil que está ali designado para fazer a fiscalização de trânsito. Entenderam? Ele representa a autoridade, ele é um agente da autoridade, mas ele não é a autoridade. Isso por quê? Porque dentro de um processo administrativo, esse agente da autoridade, ele se limita às suas funções. Por exemplo,
Um agente da autoridade não pode aplicar penalidades, certo? Ele pode autuar. O que é autuar? É relatar o ocorrido. Quando ele preenche o A e T, o auto de infração de trânsito, ele está relatando o que aconteceu e vai encaminhar para a autoridade de trânsito dar prosseguimento no processo administrativo que pode resultar em punições, penalidades. Mas o agente aplicar a penalidade, ele não pode. Um agente de trânsito não multa ninguém. É muito comum a gente ver aí pessoas dizendo: ah, o agente, o policial me multou. Ele não multou, ele se autuou. Aquilo vai virar uma punição ao findar do processo administrativo. Isso já depois de você ter sido notificado, ter o prazo para recorrer, para apresentar ali as suas justificativas, caso você queira. Depois a autoridade de trânsito vai aplicar as punições cabíveis. É bom não confundir punições, penalidades, com outras punições que cabem ao agente. Por exemplo, o agente não vai te multar porque ele não pode, ele vai autuar e vai encaminhar para que o processo resulte numa punição, uma penalidade. Mas vamos supor que na ocasião ali, ele pegou você embriagado. Ele vai permitir que você saia dele conduzindo o veículo? De forma alguma. Então ele, como agente da autoridade, ele tem alguns truques, né? Algumas cartas na manga, vamos dizer assim, para depois a gente aprofundar mais nesse assunto. Que seria, no caso, reter o veículo, a retenção do veículo, até que alguém habilitado e são possa retirar o veículo do local. Competente para fiscalizar. Quem é competente para fiscalizar? São competentes para lavrar um auto de infração. Você já sabe agora que não é a multa, é auto de infração de trânsito. Quem? O servidor civil, seja ele estatutário ou seletista, ou também o militar. Gente, militar é militar. Aqui, em Minas, tem a polícia militar, mas tem também pessoas que não são policiais militares e que fazem a fiscalização de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é um policial, não é militar. Ele é um estatutário. O estatutário ou seletista, que vocês estão vendo na tela, diz respeito ao regime de contratação de trabalho. Ele pode ser estatutário, mediante estatuto, ou seletista, que é convenções das leis de trabalho. Agora, se ele é civil ou militar, aí é a distinção. Não necessariamente tem que ser polícia também não, tá? O agente municipal de trânsito não é polícia e pode fiscalizar. Ele é um servidor civil dentro do seletista, aí, que é o regime de contratação dele. Arquivamento do AIT, auto de infração de trânsito. Um auto de infração de trânsito pode ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente quando? Se inconsistente ou irregular, ou se a notificação não foi expedida em no máximo 30 dias. O auto de infração de trânsito é aquilo que o agente preencheu. Ele pegou aquilo, mandou para a autoridade de trânsito dar prosseguimento num processo administrativo. Se a autoridade que vai analisar aquilo ali, no decorrer do processo, perceber que esse auto de infração foi preenchido de forma inconsistente ou irregular, ou que tem irregularidades ali na autuação, às vezes o agente pensou que era uma coisa e não era outra, ele vai ser arquivado e esse processo administrativo não terá continuidade. Então, se inconsistente ou irregular, o auto é arquivado, que não prossegue, não vira punições para o condutor lá na frente, não. E também se o condutor infrator não for notificado dentro de 30 dias. Existe uma regulamentação dentro do Código de Trânsito Brasileiro que diz: o condutor infrator precisa ser notificado dentro do prazo de 30 dias sobre a autuação. Lembra que eu falei assina ou não assina? Se você assinou, o órgão de trânsito não tem mais obrigação de te notificar. Você já assinou, já deu ciência no fato. Mas se você não assinou, o órgão de trânsito tem que te notificar. E o notificar é te avisar, ele vai mandar uma cartinha para você pelo correio. Aí você vai receber lá, você foi autuado. Existe uma autuação de trânsito, não é punição ainda, existe uma autuação. Se o órgão de trânsito não te notificar, não te avisar dentro de 30 dias, o auto precisa ser arquivado também. Então são esses dois casos, se inconsistente ou irregular, ou se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação. Presta atenção. Tem gente que não recebe a notificação porque o endereço está desatualizado,
ou porque o funcionário do correio teve lá 3 vezes, são 3 tentativas que ele faz, e não encontrou ninguém em casa para autuar. Então, nesse caso, gente, o órgão de trânsito notificou. Não chegou ao seu endereço por problema seu. Aí, o órgão já fez a parte dele, não tem como você tentar fugir disso. Muito bem, vamos ver agora como é que procede o processo administrativo para cuidar aí da infração e as possíveis punições a serem aplicadas. Tudo começa com o cometimento da infração. O condutor cometeu a infração e o agente de trânsito, flagrando a situação, vai fazer a autuação, vai autuar esse condutor, infrator, através do auto de infração de trânsito. E vai enviar esse auto de infração de trânsito para a autoridade analisar. Então aqui é o condutor, aqui é o agente da autoridade de trânsito e aqui é a autoridade. A autoridade vai analisar a consistência desse auto de infração e, se considerar que o auto é inconsistente, vai arquivá-lo. Mas se considerar que o auto é consistente, ele vai notificar o condutor, aliás, o proprietário do veículo, sobre a infração cometida e sobre a autuação. Esse notificar quer dizer avisar, vai chegar pelo correio uma cartinha avisando ao proprietário do veículo que o veículo tem uma autuação. Se o proprietário do veículo entender ou lembrar, no caso, que não era ele que estava conduzindo o veículo na ocasião, então ele vai apresentar o infrator. Quem é que estava conduzindo esse veículo? E ele tem um prazo para fazer isso. Qual o prazo que ele tem para poder apresentar o infrator? 15 dias. Mas se era ele mesmo que estava conduzindo o veículo, ele pode então apresentar defesa prévia, apresentar suas justificativas ao órgão que está cuidando desse processo administrativo. Ele também tem 15 dias para apresentar a sua defesa prévia. Eu esqueci de colocar aqui, a autoridade de trânsito, para notificar o proprietário do veículo, ele tem 30 dias, ela tem 30 dias, o órgão que está cuidando do processo administrativo tem 30 dias para notificar o proprietário, que terá então 15 dias para apresentar o infrator, caso não seja ele, ou caso não fosse ele que estivesse dirigindo, ou então 15 dias também para apresentar a sua defesa prévia. Essa defesa sendo acatada, o processo vai ser arquivado e as penalidades não serão aplicadas. Mas se a defesa não for acatada, ou se ela for indeferida, o órgão que está cuidando do processo vai notificar o proprietário do veículo quanto à aplicação da penalidade, ou seja, ele vai avisar nessa notificação que a defesa dele não foi acatada e que a notificação está sendo aplicada. Recebendo essa notificação da penalidade, o proprietário tem 30 dias para recorrer à JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que por sua vez vai analisar esse recurso e arquivar caso entenda que o recurso apresentado tem sentido, tem embasamento legal que assegure as justificativas do condutor. E esse julgamento, que vai resultar no arquivamento ou a persistência da aplicação da penalidade, também deve ocorrer no prazo de 30 dias. Então, indeferido aqui o recurso remetido à JARI, o condutor ou proprietário ainda tem uma última instância de recursos, que é aos órgãos normativos, CONTRAN ou CETRAN, ou ainda um colegiado especial da JARI, também pode estar julgando esse recurso em última instância, também no prazo de 30 dias. E julgando então esse recurso em última instância, pode arquivar o processo, não aplicando as punições, ou indeferir o recurso e aplicar as penalidades. Eu quero que vocês continuem olhando para a tela aqui, eu não vou nem aparecer aqui para vocês entenderem o seguinte. Essa primeira linha aqui em cima, essa parte verde, é apenas a introdução, a abertura do processo, cometimento da infração, a autuação, a análise de consistência, o arquivamento ou a notificação da penalidade. Se não ocorrer o arquivamento, se o processo vai continuar, vai persistir, a autoridade tem 30 dias para notificar
o proprietário, é o que está aqui. Então, nessa fase azul aqui, essa linha azul, nós vamos trabalhar sempre com prazos de 15 dias. Nessa fase, nenhuma punição foi aplicada, nenhuma punição. O condutor ou o proprietário, ele por enquanto, ele está sendo apenas notificado que foi autuado e tem então direito a apresentar sua defesa prévia ao órgão que está cuidando do processo administrativo. Os prazos nessa primeira fase, onde as punições ainda não foram aplicadas, são sempre de 15 dias. Prazo para apresentar infrator, prazo para apresentar defesa prévia. Na terceira fase, aqui no caso, a terceira linha, né, ou segunda fase do processo, os prazos já vão aumentar para 30 dias. É prazo para notificar, é prazo para recorrer a Jari, é prazo para recorrer ao CONTRAN, CETRAN ou colegiado especial da Jari. Então, os recursos da Jari, CONTRAN, CETRAN e colegiado especial da Jari são 30 dias. O recurso de defesa prévia e apresentação de infrator, 15 dias, é isso que eu quero que vocês estejam atentos. E os prazos para o órgão de trânsito notificar vão ser sempre 30 dias. É notificar quanto à autuação, é notificar quanto à aplicação da penalidade e assim sucessivamente. É interessante que vocês revejam esse trecho da aula, porque o processo administrativo ele é uma etapa, ele não é um processo jurídico ou judicial, vamos dizer assim, né? Mas ele é um processo administrativo, onde existe o lado acusador e existe o lado defesa. Se por um lado o agente autuou e apresentou sua autuação para a autoridade para te punir, por outro lado você tem direito a argumentar, justificar, obviamente sempre embasado na lei, se assegurando no que a legislação de trânsito lhe confere o direito. Não basta simplesmente querer justificar como uma desculpa. Não vai resolver, seu recurso não vai ser acatado. Tem que ser apresentadas justificativas embasadas, respaldadas na legislação de trânsito. Olha, não cabe aplicação da punição por isso ou por aquilo. Entenderam? Revejam essa aula, acompanhem os prazos, porque com certeza esses prazos sempre são cobrados em provas e pronto, é tranquilo, não tem bicho de 7 cabeças aí não. Finalizamos então essa aula, voltamos já falando sobre as penalidades, cada uma delas já na próxima aula. Aguardo vocês.